pergunta aqui da Luísa. Sim. Meu pastor, já faz mais de 2 anos que tenho o desejo no coração de receber algum dom de Deus. Línguas estranhas, dom de visão ou revelação. Já subi monte várias vezes, fiz propósito, campanha, jejum, vigília, nem lembro mais do que eu fiz. Além de abandonar certos hábitos. Nunca senti algo diferente, não sei mais como buscar. O que falta eu fazer, pastor? Relaxar. Meu nome dela? Luísa Mariano. Ô Luísa, o que você precisa fazer é relaxar. É muito complicado quando essa questão dos dons se torna uma cobrança. Quando isso se transforma, Brenão, em uma exigência. Algumas pessoas acreditam que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Algumas pessoas pensam assim. Eu não penso assim. Eu acredito, eu sou pentecostal, eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas na minha opinião, então assim, se você não concorda, não tem problema, tá? Eu não quero ofender eu não quero assim agredir seu pensamento doutrinário, não é essa a minha intenção, nem quero lhe empurrar a goela abaixo outro conceito. É como eu penso, e aqui na minha programação geralmente eu estou falando para os meus ouvintes, para minhas ovelhas, isso é como eu penso. Algumas igrejas, algumas doutrinas, algumas vertentes, alguns pensamentos doutrinários acreditam que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. E existe algum argumento para isso, porque baseado no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo, eu acredito que o falar em línguas não é a única evidência. É uma evidência, mas não é, viu, Breno, a única evidência. Eu acredito nisso, que o batismo com o Espírito Santo não se revela apenas no falar em línguas. O falar em línguas, para mim, não é a única evidência que uma pessoa recebeu o Espírito Santo. O falar em línguas, para mim, não é a única evidência. Então, eu acredito que quando a pessoa crê de verdade, e essa fé, ela é saudável, é convicta, e ela crê de verdade que ela recebeu Jesus na vida dela, quando ela recebe Jesus na vida dela, ela já recebeu o Espírito Santo. Ela já recebeu o Espírito Santo. Eu acredito que o falar em línguas é um dos dons do Espírito, entre outros. É um dos dons do Espírito. Mas existem outros dons que podem ser constatados como evidência também do batismo com o Espírito Santo. E toda aquela pessoa que crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, se essa fé for autêntica, for convicta, for genuína, ela já recebeu o Espírito Santo. Na minha opinião, o batismo com o Espírito Santo é o que está descrito em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. O batismo com o Espírito Santo, na minha opinião, é um revestimento de poder. É um revestimento de poder. Então, algumas pessoas que dizem assim, porque você não falou em línguas, então você não é convertido, você não é crente, você não vai para o céu, ou você não tem o Espírito Santo. Aí já diz que a pessoa não tem o Espírito Santo. Isso aí para mim é uma contradição, porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, de verdade ele passa a fazer morada em mim. Ora, se Deus passa a fazer morada em mim, mora em mim o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua plenitude. Toda a plenitude da divindade habita em mim. Concorda comigo, Brenão? Então o problema é quando isso se transforma, sabe? Você tem que falar em língua, isso se torna uma obrigação, porque são dois problemas. Primeiro, quando isso se torna uma obrigação, e em segundo lugar, quando isso é uma questão de desinteresse. São dois extremos da situação. Existem pessoas que não têm interesse no Espírito Santo, e não têm interesse nos dons do Espírito. E não quer crescer, e não quer dar frutos, porque a Bíblia diz lá em Coríntios que Deus derrama os seus dons com um propósito, com objetividade, para que seja útil. Então Deus não vai distribuir dons de maneira aleatória, e Deus não vai derramar os seus dons para que eles sejam inutilizados. Deus vai derramar os seus dons para que eles sejam úteis
e produzam transformação e mudança na vida das pessoas que estão ali sendo alcançadas através dos dons que ele derramou sobre a vida dos seus filhos. Então, assim, algumas pessoas são completamente desinteressadas pela presença do Espírito Santo, são completamente desinteressadas pelos dons do Espírito Santo, não se importam, não se interessam e são completamente indiferentes a buscar o Espírito Santo. Elas não buscam o Espírito Santo, elas não querem ser cheias do Espírito Santo. E é estranho, é perigoso quando não existe esse interesse. Isso é um extremo. O outro extremo é quando isso se torna uma obrigação, uma obsessão, e algumas pessoas são cobradas excessivamente sobre isso. Então a pessoa fica naquela coisa. Ela tem um problema de fé, tem algo errado com a fé dela, e ela fica nesse questionamento, nessa angústia, nessa perturbação. Eu não sinto nada, eu subo um monte, desço um monte, eu vejo muita coisa na oração, eu vejo muita coisa no ciclo de oração, eu vejo muita coisa na vigília, eu vejo fulano, eu vejo Beltrano, eu vejo Cicrano, mas comigo nada acontece. Por quê? Há um problema de fé na origem. Há um problema de fé na origem. Isso pode ser um ponto. Há um problema de fé. Se eu estou tendo, não estou dizendo que você está pecando. Eu estou dizendo que a fé não chegou no nível. A fé ainda não cresceu o suficiente. A fé não chegou num patamar adequado para esse mover de Deus sobre a sua vida. Então, há um problema de fé. Esse é um ponto. Segundo ponto é o que eu estava falando agora, quando isso se torna uma cobrança. Você tem que falar em língua, você tem que falar em língua, você tem que falar em língua. Então, bota a mão na cabeça da pessoa, dá glória, mais ligeiro, dá glória, mais alto, mais ligeiro, mais ligeiro, aí, falou. Há uma forçação de barra. Não sei se você já viu isso em algum canto, Breno. Há uma forçação de barra a respeito disso. Então, isso não pode virar uma cobrança, uma obsessão, uma paranoia, um motivo e uma razão de inquietação e de perturbação na alma. Isso não pode ser, não funciona assim. Terceiro lugar, Breno, trata-se de soberania de Deus. Eu posso querer, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso estar naquela expectativa, mas não é o tempo de Deus ainda, porque Ele é soberano, Breno. E aí, na hora que eu menos espero, naquele momento que eu não estou nem pensando nisso, eu estou em casa, né? Varrendo a casa, a irmã aí passando pano na casa, ela está em casa, fazendo o mingau do menino, ou o irmão que está dentro do carro dele coloca ali um louvor para ouvir e começa a adorar o Senhor, e de repente ele é cheio do Espírito Santo e é renovado de uma maneira que alguns dons começam a se manifestar na vida dele, em um revestimento de poder, em uma experiência sobrenatural com os dons do Espírito Santo, naquele momento que ele menos espera, em um momento que ele não estava nem orando por isso. Deus vai lá e derrama uma unção dobrada do Espírito Santo sobre ele, varrendo a casa, passando pano, fazendo alguma coisa, ouvindo um louvor ali, no local onde menos espera. Às vezes no hospital ali, lê um salmo, lê uma coisa. Às vezes no trabalho, tira um tempinho na hora do almoço, vai ler a Bíblia e de repente é cheio do Espírito Santo e recebe uma porção dobrada e tem uma experiência sobrenatural e é renovado na presença de Deus de uma maneira que aquela pessoa nem estava orando por isso, nem estava pensando nisso, nem estava lembrando nisso, e foi lá e aconteceu. E por quê? Porque Deus é soberano. Então isso não pode ser um motivo de angústia. Isso não pode ser um motivo de inquietação. Agora, lembre-se que eu falei de dois extremos. É quando existe um completo desinteresse e a pessoa é indiferente ao Espírito Santo e não tem sede
e não quer buscar a presença do Espírito Santo por uma questão de negligência e frieza espiritual ou de alienação, de falta de conhecimento, é um extremo. E quando isso se torna também uma obrigação e uma obsessão, isso é outro extremo. Tem que ter o interesse, a oração para isso, mas está disponível para o agir de Deus, porque a qualquer momento Ele pode agir de maneira sobrenatural na sua vida. Às vezes a fé não chegou no nível adequado para isso. Precisa crescer mais na fé. Não é questão de não estar pecando ou de estar fazendo isso ou aquilo, mas é de crescer mais na fé, e a fé não chegou no nível adequado para isso. Será que a resposta agradou, Breno? Não sei. É o que eu penso agora nesse momento. Ok? O cheiro, Deus te abençoe.